Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite a todos que estão chegando. Isso, chegando mais pessoas. Vamos começar a live hoje da Quinta de Luz. Só um minutinho para a gente iniciar. Vamos lá, né? Já estão chegando bastante pessoas. Já dá para a gente começar. Como toda live, a gente sempre inicia, né, com oração para nos harmonizar, nos trazer essa inspiração que é dada pelo plano maior, para que a gente possa, da melhor forma possível, passar as melhores informações, né, do que a gente estuda, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, na seara espírita e na vida, né? Então vamos lá, pedir a todo mundo que feche os olhos, acerenando nossas mentes, tranquilizando nossos corações. Celeste amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, nesse momento de alegria, onde temos a oportunidade de trocar informações, produzindo conteúdos para que a gente possa, com maior discernimento, maior conhecimento, clarear as nossas mentes, para que o nosso cotidiano seja luminoso, seja abençoado, promovendo uma vida cada vez mais de luz e de amor. Rogamos a santa inspiração do plano maior para que possamos realizar da melhor forma possível os trabalhos de hoje na live da Quinta de Luz, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema das leis morais, né? Nós iniciamos já 2 lives com o mesmo tema. Como o tema é muito abrangente, se faz necessário que a gente possa ter um tempo maior para passar as informações, né? Que é muito grande, o capítulo é uma parte muito grande do Livro dos Espíritos, né? O que trata das leis morais. Então precisa de bastante tempo. Acredito que hoje a gente consiga encerrar a segunda parte, mas nosso intuito em trazer essas informações pelo capítulo e ser muito extenso, é de reforçar o conhecimento, porque a gente sabe que todo mundo aqui busca, né, correr atrás dessas informações, está tudo contida não só nas lives, mas na própria codificação. E a nossa intenção é do reforço desse conhecimento aliado às leis divinas, para que a gente possa repensar a nossa vida e, mediante a tudo isso que a gente traz de informação, fortalecer essa conexão com o sagrado, olhar para a nossa vida no eixo de aprendizado, de observância, né, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente faz, e verificar o que é de bom que a gente está fazendo e manter e melhorar esses processos. E o que não é de bom, a gente se resguardar, observar e transformar, modificar. Afinal, estamos todos numa jornada evolutiva. A jornada reencarnatória é uma jornada evolutiva, é uma jornada de aprendizados. E esses aprendizados têm a ver com o nosso íntimo, com o nosso eu. Então é um momento propício para a gente parar, refletir e buscar crescer um pouco mais. Todos nós temos muito que crescer. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, num momento extremamente especial, onde o planeta está passando por uma migração de provas e expiações para um mundo regenerativo. E essas informações que a gente traz sobre as leis morais é extremamente necessária para a gente se espelhar, né? Vivenciar o nosso dia a dia mediante essa perspectiva divina e fazer com que cada um aqui presente
e a todos que vão ter a oportunidade de assistir a live depois, possamos aí fazer uma grande reflexão e uma grande transformação de melhoria na nossa vida. Como eu falei nas primeiras lives, né, lei moral é o conjunto de leis que rege a conduta humana. E aí, ela diz muito respeito, certo, dessa relação que nós temos, primeiramente com Deus, segundamente conosco e terceiro com os nossos semelhantes. E é sempre bom lembrar o que Kardec dizia, né, na troca junto com a espiritualidade que montava a codificação, que o segredo da felicidade é aproximar a nossa conduta das que estão descritas na lei natural, na lei divina. E quem dela se afasta passa a exercer sobre si atos que vão contrário a essas leis, que terminam de promover situações, né, dissensões que terminam por nos fazer sofrer. Então, a felicidade ela é para nós, enquanto seres aqui encarnados, convergendo, certo, para o que tem de melhor que Deus coloca para nós. E do contrário, se a gente dela se afasta, aí sim a gente começa a sofrer processos de autoescolha, né, que tudo faz parte de uma escolha pessoal, e aí a gente se afastando dessa conduta, terminamos por cair em situações que nos tornam, infelizmente, né, sofredores, né, em nosso cotidiano. Mas aí Deus é tão misericordioso que basta uma emanação de vontade de modificar, que a gente recebe já todo um amparato espiritual a nos impulsionar, nos inspirar, para a gente pegar de novo esse caminho de luz e aí dar seguida, dar sentido, né, seguindo a vida da forma como deve ser. E quanto mais a gente sintoniza essa energia luminosa, essa energia divina, mais chegam junto de nós espíritos luminosos por conta da frequência que nós emitimos, e aí a gente cria o que eu brinco muito chamando de círculo virtuoso, porque tem um círculo vicioso quando ele não é para o bem, e tem um círculo virtuoso quando a gente promove o bem. E mediante o que eu penso, o que eu sinto e as minhas ações, eu vou gerando ao meu entorno, tá, uma estrutura, né, de atração, que eu vou atrair aquilo que eu vibro. E aí, se a gente vai em convergência com essas leis, obviamente, a gente vai atrair uma ordem de espírito luminoso a nos inspirar, e fica nesse ciclo de bondade, de amor, ele nos inspirando no caminho correto. Isso independente das dissensões que a gente vive no dia a dia, porque muitas são programadas pelo propósito karmático e outras são constituídas diante de nossas escolhas nessa encarnação. Mas aí, se eu entro nessa frequência luminosa, eu tenho esse amparo, e aí eu saio mais fortalecido, eu saio mais esclarecido, com melhor discernimento sobre tudo que me ocorre. Aí sim, a minha vida passa a ser muito mais ditosa, muito mais luminosa. E aí, como eu falo, e eu tenho falado nas lives, eu e todos os dirigentes, a gente verdadeiramente está vivendo um momento muito especial, onde as circunstâncias estão muito propícias para que a gente faça todas essas reflexões. Modificar o que precisa ser modificado e fortalecer o que precisa ser fortalecido. Nós, enquanto seres, né, que habitamos um planeta no estágio que nós se encontramos, com a missão de crescimento individual e coletivo, temos o impulsionamento, né, dentro do que a gente chama de compromisso espiritual, individual e coletivo, para que a gente se ajude. E a partir do momento que eu transformo as minhas ações em ações de melhoria, eu vou colaborar para esse crescimento, para essa melhoria, colaborar para esse processo de transformação planetária. Então, se eu quero um mundo melhor, é como várias vezes a gente vê em várias frases, o mundo melhor ele começa em mim, né? Começa em nós que estamos aqui assistindo essa live, conversando sobre essa perspectiva de olhar para a vida de uma forma mais correta, mais coerente, né, com a nossa essência. A vida está nos chamando o tempo inteiro, e a gente vem falando aqui nas lives, para o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade e o autocuidado. E para a gente avançar
certo? A gente precisa acerenar um pouquinho. A gente vive momentos complexos, mas são momentos especiais. Tudo isso que nós estamos vivenciando faz parte de uma grande pedagogia divina que nos favorece a parada, né, para que a gente possa se acerenar, ouvir a voz do nosso coração. A gente precisa nos ouvir, sabe? A gente vive uma vida muito frenética, cheia de obrigações, cheia de responsabilidades, desde o nascimento até o desencarne. A gente tem uma série de atributos do nosso cotidiano que nos impele ao processo evolutivo. A gente vai ver hoje bem esmiuçadozinho essa situação. Mas a gente precisa entender que quando entro num processo que não é de quantidade, mas de qualidade divina, de vida, né? Eu entro na qualidade divina. Então, assim, quando eu paro e eu começo a me escutar, eu começo a perceber meus movimentos, quando eu passo a me conhecer melhor, eu começo a serenar. E nesse momento de tranquilidade, eu começo a escutar melhor essa voz divina que está na nossa essência. Veja que coisa interessante. Então, se o momento foi de parada, para que a gente, né, estamos vivenciando ainda esse processo pandêmico, e aí é um momento de reflexão. E olha, se a gente está tendo essa oportunidade, não vamos entregar a esmo, vamos cumprir com o que é predito, do que foi programado para esse momento, e todos nós estamos nele, não estamos nele por acaso. Existe, como eu falei, uma pedagogia divina, uma lei que rege a todos nós, que nos colocou exatamente nesse momento, porque somos nós que vamos fazer parte dessa transformação. E aí, se acerenar, se escutar, se autoconhecer, é estabelecer essa conexão sagrada através justamente das leis divinas, que são as leis naturais, que estão também inseridas em nossa consciência. Todas as leis, como são naturais, estão inseridas em nós. E como a gente acessa ela? Como eu falei, primeiramente estudando, a gente precisa conhecer. E aí a literatura nos favorece, né? As lives, tem muita gente boa, muita gente bacana falando sobre isso nesse momento. Então vamos ficar atentos, destinar nossas atenções a estudos sérios, né? Parar um pouco do misticismo, parar um pouco do achismo, e a gente buscar beber de onde verdadeiramente tem fontes sérias. Segunda coisa, fora o estudo, é a meditação. A meditação, ela nos dá a oportunidade dessa parada, dessa reflexão. A terceira coisa, de repente, uma terapia, se eu não consigo resolver esses processos de entendimento, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de autocuidado sozinho, vamos buscar ajuda. E aí a terapia, ela faz parte de um processo bastante interessante que nos ajuda de diversas formas. É fabuloso, é fantástico. E por fim, a observância do nosso cotidiano, né? A gente se observar, corrigindo o que é necessário, fortalecendo o que a gente faz já de bom, certo? Sendo o que eu falei na última live, o protagonista da nossa vida. A gente precisa tomar a vida pelas mãos, nós somos autorresponsáveis, então a gente precisa assumir tudo isso, tá? E aí, dentro das leis morais, nós fizemos na primeira live, né, uma distribuição, né, seguindo uma metodologia de Kardec. Kardec pegou as leis morais e dividiu em 3 partes. Na primeira parte, ele coloca as leis que têm a convergência entre o ser humano e Deus. Na segunda parte, as leis que têm convergência entre o ser humano e ele mesmo. E a terceira, que tem convergência entre o ser humano e as suas relações sociais. Então, na primeira live, nós falamos o que é lei divina e o que era lei natural, certo? E interessante que na parte de adoração, a gente que estuda, né, a codificação já há um bom tempo, entender que a lei da adoração, ela é natural. Veja que interessante, todos nós temos essa percepção de algo superior que nos rege e que a gente sente a necessidade de conexão. E aí, quando a gente se conecta com Deus através da oração, através do pensamento, a gente estabelece esse vínculo. E é importante aprender nas leis naturais que esses vínculos não estão nem nos lugares, nem nas coisas. Esses vínculos estão em nós.
em nós com relação ao alto. É muito importante isso, porque a gente sabe que algumas crenças, eles pregam a detenção da fé, né? E a gente precisa refletir um pouco melhor sobre esse tipo de conduta e saber que se não a existisse, a gente não teria vínculo com Deus, né? Isso é meio irracional. Jesus já trouxe essa informação há mais de 2000 anos atrás. Então, as nossas conexões não estão nem nos lugares, nem nas coisas. Está dentro de nós e basta só a gente se serenar. Estudar a lei natural é aprender isso. Nossa comunicação é direta com o plano superior. Aí na segunda live, nas leis que tratam da relação do homem consigo mesmo, certo? Essa convergência, né? Essa conversa que a gente tem conosco, repensando as nossas condutas, nós trabalhamos a lei do trabalho e a lei de reprodução, certo? E hoje a gente vai dar continuidade com a lei de conservação, a lei de destruição e a perfeição moral. Mas só lembrando que lá na lei do trabalho nós vimos que é uma necessidade, o trabalho é uma necessidade e ao mesmo tempo uma expiação e uma forma de fazer o homem evoluir. Deus é tão perfeito que Ele coloca a oportunidade do trabalho como forma de nos exigir, a gente se exigir, buscar desenvolver o nosso intelecto para cumprir as nossas obrigações. E aí a gente desenvolve a inteligência. E na lei de reprodução, ele tem a ver com o processo da reencarnação. Ela está ligada com a reencarnação, que é uma forma de purificação do espírito, ou seja, do aperfeiçoamento das raças. Quem não assistiu, volta lá e assiste a primeira e a segunda live, tá? Depois desse segundo grupo, mais à frente, a gente vai tratar o terceiro grupo, que são as leis que tratam as relações do homem com o semelhante. E aí a gente vai falar da lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, a lei de justiça e amor e caridade, tá? A gente vai fazer depois. Mas hoje a gente vai dar continuidade ao segundo grupo, certo? Que é as nossas relações conosco, tá? E aí a gente vai começar pela lei de conservação. Essa lei de conservação que trata da questão da autopreservação, que é o nosso instinto de preservação. Todos nós, todos, sem nenhuma exceção, temos intuitivamente o sentido da necessidade de progredir, de se aperfeiçoar, de evoluir. Então isso é inato, é uma lei natural. E é justamente nela que está inserida esse instinto de conservação que todos nós temos, independente do grau de inteligência. Isso é inato do ser, é inato do nosso espírito. E é também por ela que a gente possui um movimento interno da preservação, onde alguns agem de forma maquinal e outros de forma raciocinada. Isso aí sim tem vamos dizer, a interferência do processo intelectual. Então o sentido está em nós, mas a forma como nós agimos vai muito da nossa capacidade de discernir sobre as coisas. Aí sim é quando se faz o equilíbrio do processo evolutivo. É a moral vindo de um lado e o intelecto vindo de outro, e a gente fazendo os dois crescerem. E a gente vai esse desenvolvimento. Deus, sabe, quando a gente estuda as leis divinas, é quando a gente começa a entender um pouco dos desígnios de Deus para nós. Deus é muito amor, sabe? É impressionante. Eu até brinco quando eu escuto algumas pessoas dizer: eu tenho temor a Deus. Eu não temo a Deus, eu amo a Deus. Como é que eu vou temer o amor? Né? É uma questão interpretativa, né, do que foi colocado culturalmente por algumas religiões. Eu não pego esse viés. O meu viés é de conexão, é de gratidão, sabe? É algo que me preenche de verdade. E o Deus, pelo seu infinito amor, certo? Ele coloca a gente nesse instinto de preservação num planeta que provém tudo que a gente precisa, seja na terra, seja no ar, seja no mar. Em tudo a gente encontra recursos de sobrevivência e ainda nos dá o intelecto, a inteligência, para que a gente possa transformar os recursos que estão disponíveis, certo? Promovendo diversas modificações, adaptações, para que a gente obtenha maior conforto e melhor qualidade de vida. Então veja que Deus de amor, né, que nos dá tudo à nossa volta. E aí se a gente sofre, né, de repente, por algum processo de escassez,
Aí a gente vai lá na live, certo? Que eu falei da divisão das riquezas, para a gente entender a responsabilidade social e também o impacto que o orgulho e o egoísmo está inserido em nossas vidas. Porque esse sofrimento daqueles que não têm, se a gente for investigar no íntimo, você vai perceber que a essência desse sofrimento está baseado tanto no orgulho, no egoísmo, quanto nas questões das relações sociais. Aí vai lá, porque está bem bacana a outra live falando sobre isso. E aí a gente precisa ficar atento, por conta disso, né, de como a gente se relaciona, né, com os recursos naturais. Deus nos chama para a humildade e para o desenvolvimento com o discernimento. A gente tem que ter muito cuidado com esse exagero, pois seja por egoísmo ou seja por ganância, muito de nós usufruímos muito mais do que o necessário, e a gente sabe disso, gerando uma situação de desequilíbrio no âmbito social, bem como podemos vir a comprometer alguns recursos da natureza. Então a gente precisa observar dentro dessa lei, certo, de conservação, quais são as nossas escolhas, o que é que a gente está fazendo com todos esses recursos que estão ao nosso redor, para que a gente não esteja comprometendo a nossa conduta diante desses recursos, certo? Por isso que a importância de um olhar mais eficaz sobre a sustentabilidade do planeta, por isso que isso tem sido discutido, sabe, nesses últimos 50 anos com muita força, e cada vez eu espero que a gente ganhe mais força nessa discussão, para que a gente seja autorresponsável e a gente seja solidário, não só com essa geração, mas todas as outras que vão vir, que precisam desses recursos, que a gente seja o máximo possível inteligente, para que a gente promova a melhoria e não a escassez, permitindo que esse usufruto seja digno a todo mundo, tá? Uma outra coisa interessante que a lei de conservação ela nos faz refletir é a capacidade que nós temos de preservação, no sentido da gente discernir sobre situações de perigo. Veja que coisa interessante. A nossa mente, ela age em milésimos de segundo, sabe? Tirando conclusões, certo? De determinadas ações que podem ocorrer conosco, seja ela através de reações ou de fuga, para que a gente possa evitar alguma situação ou simplesmente escapar dela. Então, a lei de preservação, esse mecanismo de defesa que todos nós temos pela necessidade de sobrevivência, que é uma lei natural, ela promove na gente esse nível de discernimento que é milésimo segundo, frações de segundo, que a gente tem a capacidade de discernir se a gente permanece numa situação ou se a gente sai dela. E aí, a moral e o intelecto, mais uma vez, está ali, sabe, juntinhas, colaborando para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então, quanto mais a gente investir no desenvolvimento intelectual e moral, a possibilidade da gente sobreviver diante das situações que podem se apresentar, seja por um processo karmático, uma necessidade que eu tenho ainda dentro dessa pedagogia divina de aprender e me melhorar, ou seja por uma situação apenas como uma prova, mas não como uma expiação, e aí eu posso olhar para ela com discernimento e tomar a decisão correta da nossa vida, tá? Então, isso é muito interessante. Aí eu vou exemplificar para trazer um pouco mais claro para vocês. Veja a seguinte situação, a gente falando de preservação. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Na verdade, fazer algumas perguntas, tá? Que vocês respondam no seu íntimo. Algumas pessoas assistem a lives acompanhadas, então não precisa responder e ninguém vai ficar respondendo nem acusando ninguém agora não, tá? É para a gente se autodesenvolver. Então esse auto é uma conversa conosco. O segundo grupo é a relação de nós conosco, não é isso? Então, a primeira pergunta é o seguinte: todo mundo que está assistindo a live aí tem se alimentado bem? Lembra que a gente está falando do instinto de preservação. A gente tem procurado dormir o suficiente para recompor as nossas energias vitais. A gente tem cuidado do corpo o suficiente, procurando fazer exercício, porque isso aqui é um presente divino, isso não é nosso, isso é emprestado. Deus nos cede os recursos, né? Eu falei dos recursos, isso aqui é um recurso de que Deus nos empresta, para que no processo reencarnatório a gente tenha a oportunidade de vivenciar aqui na Terra
a possibilidade da pedagogia do aprendizado. E esse aqui é mais um recurso. A gente tem cuidado bem dele, a gente tem sido responsável. A gente tem cuidado bem da nossa mente, do nosso emocional. A gente tem procurado meditar, tem procurado conversar com pessoas, porque uma conversa amiga é muito saudável, né? Nos faz muito bem. E quando não, uma conversa técnica, né? Com a terapia, né? Nós temos procurado fazer isso. E os vícios, sejam eles de que natureza for, certo? E os excessos da vida, a gente tem procurado evitá-los, distanciar-nos deles. Vejam, existe um fator também que eu queria trazer antes de chegar na conclusão, que eu lembrei agora, que é a medicina. A gente tem cuidado da nossa saúde de forma preventiva ou só reativa quando a gente está doente. Porque a medicina é para cuidar da saúde, né? Mas a gente às vezes, pelo lado, né, do não cuidado, de não olhar com carinho para nós mesmos, a gente só usa a medicina para repararmos, né? É a medicina, né, que a gente podia se prevenir melhor, buscar cuidar melhor da nossa saúde. E aí, em vez de fazer a preventiva, estamos fazendo só a corretiva. Então, ficam essas perguntas para vocês e para vocês perceberem o quanto ainda a gente tem de mudar, o quanto a gente precisa modificar e amadurecer. E são escolhas tão simples, mas que a gente tem sido vencido por esse cotidiano frenético que a gente tem vivenciado. Por isso que eu chamo a atenção no início da nossa conversa, da gente se asserenar e buscar esse olhar mais complacente, mais amoroso para a nossa vida. Se vocês assistiram ou leram, certo? O filme Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar, certo? Quando André Luiz desencarna e chega num plano espiritual, ele foi considerado como suicida. E aí ele chega lá e fica sem entender. É o personagem, né, do André Luiz, e aí ele fica lá sem entender. Aí chegam os irmãos, a equipe espiritual que faz o amparo, e diz a ele, certo, que ele foi considerado como suicida por vários fatores, coisas que ele fez em excesso e coisas que ele deixou de fazer, certo? Levando a esse suicídio inconsciente. Ele não tinha consciência do que ele fazia com a vida dele. Essas perguntas que eu fiz para vocês, que cuida desde o emocional até a nossa estrutura física, e o emocional também impacta na nossa estrutura física, certo? Será que a gente está fazendo da forma correta, ou a gente está abreviando o tempo que todos nós teríamos, certo, para cumprir nossa jornada reencarnatória? E aí, como o André Luiz, ele não respeitou a lei de conservação, está lá na história lá, não vou dar nenhum spoiler, para quem não leu ou não assistiu, vão lá assistir, que é um filme maravilhoso, faz a gente refletir, sabe, sobre muitos aspectos da nossa vida, e está em comum acordo com o que a gente está conversando sobre as leis divinas, as leis morais. Então, pessoal, a gente vê que tem muita coisa que a gente precisa modificar, muita coisa que a gente precisa ajustar, e eu estou falando apenas de uma das leis, são diversas leis, né? Então conhecê-las para que a gente possa se ajustar. Essa é a nossa proposta. Deixa eu pedir licença aqui para tomar água. Olha, entenda uma coisa, são por meio das nossas condutas que a gente evidencia o estágio evolutivo que a gente se encontra, tá? Se nós estamos vivenciando uma vida mais racional ou se a gente está sendo mais reativo. Eu já falei disso em outras lives. A gente tem que ter muito cuidado se a gente só está reagindo aos impulsos que vêm do ambiente externo ou de movimentos internos. Eu só reajo, não entro no nível de discernimento, certo? E aí é deixar a vida me levar, a vida leva eu, certo? De uma forma perigosa, né? Que termina a gente por cometer uma série de erros. Então a gente precisa de acerenar, como eu estou falando muito hoje, essa palavra para fixar em vocês, para que a gente possa entrar no processo dessa renovação, dessa análise
buscando sempre esse aspecto de melhoria, tá? E eu estou falando apenas de uma lei, certo? Então, se eu estou sendo mais previdente ou se eu estou sendo imprudente, vai depender do meu nível de reatividade ou de discernimento. E é isso que a gente tem que buscar. Começar a tomar as rédeas da vida pelas mãos de uma forma com coerência, mas isso não precisa ser pesado, mas precisa ser pensado, certo? Tirar o peso para o pensamento, tirar entregar nossa vida ao acaso e possamos entrar nela de uma forma com coerência, sendo protagonista, a gente decidindo sobre as coisas. E aí sim, eu construo um caminho extremamente luminoso, eu construo um caminho extremamente correto em relação ao que nós mesmos acordamos na erraticidade. Porque lá na erraticidade, que é o período onde existe o desencarne, a gente vai para lá, para a erraticidade, a gente faz toda uma revisão, como a gente faz revisões também, quando a gente dorme, que desdobra, a gente vai para o plano espiritual e aí a gente é lembrado, a gente tem contato, né, com pessoas queridas, com espíritos que nos regem, tá? E uma série de outras situações, que a gente também vai trazer, inclusive, lives falando sobre isso, como é que acontece esses processos. E aí, nesses momentos, né, da erraticidade, que a gente define como vai ser o processo encarnatório, ou seja, as expiações, as provas, as situações das quais eu vou vivenciar para fazer o meu espírito progredir em intelecto e em moral. Então, a gente precisa entrar nesse nível, né, de discernimento para a gente ter coerência com tudo aquilo que a gente se comprometeu, tá? Então, assim, nós somos sempre e vamos ser sempre responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso sofrimento. Chega de vitimização, ficar acusando ao ambiente. Não, nós somos autorresponsabilidade, autoconhecimento, autocuidado. Tudo é nós conosco, tá? Então é uma coisa muito interessante da gente refletir. E aí, mediante essas escolhas, as nossas condutas do que eu penso, do que eu sinto, de como eu ajo, vão definir que qualidade de vida eu tenho. E isso tudo está sendo impactado pela lei de conservação. E ela é muito importante, porque justamente com as outras leis, faz parte de toda essa regência da nossa vida. E aí vem uma segunda lei, que é a lei de destruição. Embora a palavra ela seja forte, mas ela é um grande presente de Deus na nossa vida. Mais uma vez a gente vê o quanto Deus é um Deus de amor. Licença, pessoal. Na lei de destruição, a gente entende verdadeiramente essa grandeza de Deus e como Ele age em nosso benefício. A gente precisa muito ressignificar alguns conceitos, tá? Pois muito do que a gente acha, né, que a gente não sabe de nada, a gente sabe muito pouco ainda, certo? E por conta do apego do ego e da nossa ignorância no sentido da falta de conhecimento, diante da grandeza do Criador, entender a lei de destruição mostra o quanto é necessário, certo, para que o processo evolutivo ocorra. Por exemplo, a própria reencarnação, né, no uso de novos corpos, né, porque a gente vai reencarnando e vai vindo em novos corpos, é um grande exemplo da bênção que é a lei de destruição. Lá, se a gente for observar, no início, né, dos primórdios da vida, como era a nossa estrutura física, que a gente precisava ter uma estrutura corporal encorpada até para sobreviver dos ataques. A gente vivia no meio de florestas, vivia em cavernas, precisava escalar, se preservar. A nossa estrutura física era de uma forma. Hoje, com o advento da modernidade, quando a gente vem evoluindo de lá para cá, a nossa estrutura corporal ela vai se adaptando às necessidades da nossa época. Então, quando a gente pega, né, os estudos daquela época, comparando corpo a corpo, a gente vê a modificação na mandíbula, na forma de andar, na forma de se vestir, né? Então, essas modificações, esses ajustes fazem parte dessa lei de destruição, que nada mais é do que o processo de renovação de uma oportunidade estrutural para amparar, ancorar de uma forma eficaz o processo evolutivo, porque a gente modifica hábitos, costumes, estruturas para que a gente possa prosperar. E se daquela época para cá já mudou muito, quanto imagina quando a gente evoluir, quantas coisas ainda vão ser modificadas. E aí na própria codificação, quem estuda a codificação sabe, já leu,
que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente sutiliza, a densidade da matéria ela fica menor. E aí vão fazendo os ajustes. Existem planos que a estrutura que encorpa o espírito, ele é extremamente sutil. Quase não existe essa estrutura densa. Veja que interessante, porque houve todo um processo evolutivo, certo? Sempre na promoção da melhoria, né, de todos nós, sempre nesse sentido. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, na verdade duas, que eu acho muito interessante, eu queria trazer para cá para a gente entender um pouquinho sobre essa lei de destruição. Ele pergunta o seguinte: é lei da natureza a destruição? Aí a espiritualidade responde: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E em seguida, ele pergunta: se para a regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que Deus nos deu os meios de preservação e conservação? Ou seja, a lei de conservação agora, junto com a lei de destruição, a colocação da pergunta é para entender, certo, se uma não está contrária à outra. Por isso que eu quis trazer essa pergunta para cá. E pelo contrário, né? Veja a resposta. A lei de destruição e a lei de conservação, elas são equilibradas entre si, e ela é necessária, a lei de destruição, justamente para promover a preservação. Por quê? Porque ela não pode acontecer antes do tempo predito. Então, toda a destruição antecipada, ela atrapalha o desenvolvimento do espírito. Então, se a gente certo? Desplicente com o que a gente precisa fazer para conduzir a nossa vida de uma forma correta, certo? Aquilo que eu falei, comer bem, dormir, se alimentar, cuidar da saúde. Se a gente não faz, a gente entra em modo de destruição, certo? E aí a lei de conservação vem para parar, certo? Esse processo, haver um equilíbrio. Veja que coisa interessante. Por isso que Deus fez que cada um experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir e a necessidade de permanecer vivo. A gente tem esse instinto de defesa, esse mecanismo, justamente para que essa destruição se dê no momento certo. O desencarne, o desenlace do corpo, ele ocorra no momento predito. E a gente não venha por uma infantilidade de informação, de intelecto, de moral, certo? A destruir ou atrapalhar esse processo evolutivo. Veja como tudo, olha, está encadeado, como Deus é perfeito, certo? E uma vez que a morte, veja que coisa interessante, a indagação que ele faz. Uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, veja, nesse pensamento da conservação, nos livrando dos males desta vida, porque muitos ainda, veja, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde tem muito sofrimento ainda. E aí muitas pessoas sofrem bastante, né? Outras sofrem, mas têm resignação, têm um nível de discernimento, entendem o processo pelo qual passa e passa muito bem pela vida, sabendo que isso tudo faz parte de uma grande pedagogia divina. E essa é outra expressão que eu estou usando bastante hoje para a gente poder apreender melhor, certo? E compreender como Deus age na nossa vida. E aí, quando a gente passa pelos males desta vida de forma com discernimento, certo? Alguns não têm esse nível de intelecto e deseja, certo? Por termo a própria vida. E aí, instintivamente, né, quando a gente analisa, né, quando a gente não tem o intelecto desenvolvido para entender, certo, que esses males fazem parte de um processo educativo, algumas pessoas vão buscar, por fim, essas provas. E a lei de conservação, ele é justamente também para parar isso, certo? O homem, veja que expressão que ele coloca aqui interessante, eu vou ler para você. O homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa, tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustenta nas provas da vida. Se assim não fosse, nós nos entregaríamos ao desânimo. Então, mais uma vez, é um bom exemplo de como a lei de conservação e a lei de destruição, elas conversam entre si para que haja um equilíbrio, para que a gente possa cumprir o que é programado para a nossa vida. E aí também tem a questão dos flagelos, os flagelos destruidores,
que acontece de tempos em tempos, né? Por exemplo, o tsunami que houve lá no Japão, né? Esse processo de pandemia que a gente tá passando por ele, né? Então, por que tudo isso acontece? E aí a espiritualidade diz o seguinte: para fazer a humanidade progredir mais depressa. Essas situações são necessárias para que se acelere e se organize melhor a ordem das coisas, ajustando a evolução em alguns anos, o que teria muitos séculos se dependesse do ritmo da humanidade. Então, o que a gente vê de uma coisa ruim, nada mais é, embora tanto sofrimento, né, porque a gente perdeu pessoas queridas, né, a gente vê pessoas em sofrimento, então a gente, né, tem compaixão por isso, porque na lei de sociedade a gente explica os vínculos, na lei de justiça e amor e caridade a gente também mostra esses vínculos emocionais, que nós somos na verdade uma grande família, né, não só a consanguínea, mas uma grande família, né, na humanidade. E aí a gente sente esse peso, né, desses processos que vêm dos flagelos destruidores. Mas ele ocorre justamente para fazer acelerar o que estava parado. Se a gente perceber nessa pandemia quanto a gente tratou de informação, quanto foco a gente deu em processos de melhoria, quantas coisas se aceleraram desde a nossa vida íntima, né, no ambiente social, no ambiente produtivo, quantas coisas se aceleraram justamente porque a gente foi movido de uma forma brusca, né, aquele empurrão que vai lá e faz. Já devia ter feito há mais tempo, mas já que estava acomodado, vai lá e faz. Então é a vida nos ensinando. E quando a gente olha para a vida de uma forma ampla, entendendo que nós somos espíritos encarnados e não seres encarnados com espírito, que isso faz uma grande diferença de consciência, certo? Então quando a gente entende que nós somos espíritos, a gente entende que a vida ela é eterna. A morte é só do corpo, não da alma. E aí a gente começa a entender os propósitos, a gente começa a perceber melhor a nossa essência. E aí sim começam a começa a despertar essa perspectiva, essa percepção de vida, e a gente acelera. E aí quando a gente entende os movimentos dentro dessa pedagogia divina na nossa vida, a nos impelir ao crescimento, porque a gente não cumpriu com o que devia cumprir, né? A gente não estava no ritmo devido. E eu chamo muitas vezes a atenção lá na Quinta de Luz e nas pessoas que eu tenho mais um pouco de aproximação sobre a questão do tempo. Sabe, essa questão, o tempo é um presente divino na nossa vida, mas quando a gente perde, certo? A gente não recupera o tempo. Então, se a gente está vivenciando um processo evolutivo, vamos usar desse expediente para que a gente possa aproveitá-lo da melhor forma possível. E aí a espiritualidade já disse, tanto em literatura como presencialmente lá na Quinta de Luz, que uma das maiores dores que acontece não é na morte, não é a dor de morrer. Morrer não dói, né? A dor é quando a gente chega lá, que a gente olha para toda essa programação karmática que a gente se comprometeu e a gente não usou do expediente o tempo da forma coerente, e a gente deixou de cumprir essa bênção que é a reencarnação. Então a gente precisa olhar para a nossa vida com respeito, agora sem peso, né? Dizer, eita, eu vou fazer tudo. Não é a quantidade, é a qualidade. É isso que a gente tem que entender. Lembra que eu falo o tempo todo do discernir em vez do reagir? Então a gente precisa discernir e usar o expediente de tempo da melhor forma possível. E de que forma? Pegando essas leis como um espelho e a gente se projetando nela, vendo o que a gente já faz de bom e aquilo que precisa melhorar. Então esses flagelos, eles vêm, ocorrem de tempo em tempo, para nos fazer perceber o quanto a gente precisa avançar e que a gente não está correspondendo com aquilo que a gente mesmo se programou. E aí, gente, esse é um capítulo muito interessante e é importante que vocês vão lá na codificação, no Livro dos Espíritos, na parte de leis morais, e estudem. Tem muita coisa. Aqui a gente só traz uma parte desse capítulo para despertar o interesse, porque cada capítulo desse daria uma live, mas são tantas leis que a gente levaria muito tempo para chegar a uma compreensão. Então a gente procura sintetizar e trazer essas informações de forma que plante uma sementinha na consciência de vocês
que desperta esse interesse em buscar essa informação. E aí, ó, se Kardec lá diz que o caminho da felicidade é a gente seguir essas leis, o que é que a gente está perdendo de tempo para a gente ser feliz? Então vamos lá, dá uma olhada lá, busca essa informação para que a gente possa entrar em sintonia, em sinergia com esse processo evolutivo e com a nossa felicidade, certo? Deixa eu verificar aqui se tem perguntas. Tem perguntas? Teve. Diga aí. Faltam 15 minutos. Certo. Teve perguntas? Teve uma. Qual foi a pergunta? Você sabe? Não. Deixa eu pegar aqui meu celular. Licença. Eu recebi uma pergunta antecipada. Deixa eu ver aqui. Ó, teve uma pessoa que perguntou o seguinte: isso de preservação serve também para com o meio ambiente, pois tem muitas pessoas egoístas que não pensam que o uso exagerado de certos recursos naturais não renováveis pode afetar gerações futuras. Eu acabei de falar isso. Acho que a pessoa escreveu antes de eu ter falado. E é isso mesmo. A gente tem que ter muito respeito pelos recursos. Nem todos eles são infindáveis. Muitos deles são findáveis, né? Não são infinitos. Ele tem uma certa quantidade. E aí a gente precisa ter respeito a tudo isso. Já que a gente tem a capacidade, o intelecto, o discernimento, né, e a oportunidade de transformar os recursos, então vamos usar da melhor forma possível e preservar o máximo possível. É um respeito, certo, a tudo isso que Deus nos oferta. E tudo isso também faz parte de uma prova, viu, gente? Isso é uma prova para ver o quanto a gente está em convergência com uma dessas leis que a gente já está trabalhando, certo? Lei de justiça, amor e caridade, certo? A lei de conservação, tá? Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Entrando agora, eu acho que dá para a gente iniciar. A gente ainda tem uns 10 minutos, não teve mais nenhuma pergunta. Então, vamos fazer, né? Acho que para fazer um fechamento, vamos entrar no terceiro grupo. A gente aí já fechou o primeiro e o segundo grupo e dá para a gente começar hoje o terceiro grupo, que dizem respeito às leis do homem com o próximo. Teve mais uma. Teve mais uma pergunta? Uhum. Joana Guedes. Deixa eu ver. Joana Guedes. E quando não é obedecida essas leis morais, quais são as consequências? E a Joana, aí vai muito de que nível de não obediência a essas leis, né, elas ocorreram. É importante que, veja, para Deus nada passa impune. As leis dos homens são leis fundamentadas em costumes de cada geração. Os costumes de hoje, as leis de hoje são diferentes de leis que ocorreram há tempos atrás, na Idade Média, por exemplo. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, tá? Quando a gente falar lei de justiça, numa outra live. E aí, lei de justiça, amor e caridade. Mas só para te adiantar, né, eu acho que fica bem a gente trazer isso também, vai muito disso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso olhar é um olhar ainda muito imaturo, né? A gente não tem a predominância, o conhecimento total dessas leis. Então julgar é uma coisa muito difícil. Julgar é uma coisa muito complexa. Isso cabe a Deus. Por isso que Ele nos dá, através do Mestre Jesus, a oportunidade de refletir sobre o perdão. Eu acho que isso é o mais importante. A nós cabe o perdão das ofensas. É isso que Jesus traz, certo? A indulgência para com todos, tá? A benevolência para com todos. Essa é a nossa parte, que é da lei. A gente pegar e verificar o que a gente pode corrigir, a gente corrige em nós. E ao outro, o mal, ele se autodestrói. Não nos cabe, nós não somos juízes. Nós estamos aqui para contribuir para o processo evolutivo. E aí, mediante, sabe, o que é a infração de cada lei, certo? Vai ter uma resposta, tá? Não fica nada impune, tudo passa por um processo de aprendizagem. A pedagogia não é o castigo, certo? O sofrimento, ele advém das escolhas, do reflexo das nossas escolhas. Não é um castigo. Deus não castiga ninguém. Ele nos orienta. Agora, dentro da pedagogia, a gente precisa passar por processos, né, de reestruturação, de compensação, e mediante o que você faz, você vai ter aquela compensação a expiar, tá? Então nada fica impune. A lei do homem, ele pode falhar, natural, né? Nós somos falhos. Lembra, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina.
passando por um processo de transformação para um mundo de regeneração. E vivenciar esse momento com discernimento é o que Jesus Cristo nos chama, sabe, a observância do perdão. E é interessante que ele, como ele diz, né, faça o outro o que gostaria que fizesse com você, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Então a nós cabe isso, o aprendizado, e seguir nossas vidas. Nós temos sempre escolhas a fazer, né? Em tudo, né? E quando eu for aí, por conta da pergunta, não vai dar tempo de eu entrar nessa lei de sociedade, que vai falar também bastante sobre isso, dessa relação do homem com o próximo. Toda a próxima live falando justamente da relação do homem com o próximo. E aí, se você puder assistir, aí vai ter a oportunidade de ouvir, né, o que a gente tem a trazer. Mas eu acho que fica o grande aprendizado para todos nós, da gente refletir, certo, nessa escolha do autodesenvolvimento, do quanto esse olhar de julgamento pode nos prejudicar, porque nós não detemos a verdade ela é divina. Nós vivenciamos processos, nós vivenciamos papéis dentro de uma pedagogia de aprendizado para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, se eu tenho um olhar, certo, de amor, certo, para mim, e eu tenho com o outro, eu faço a grande transformação planetária. Porque a gente só educa pelos exemplos, não por palavras. Então é através da minha conduta que eu vou ter uma resposta anímica. Se eu julgo, eu vou ser julgado, mesmo que aquilo venha contrário a mim, certo? Seja uma coisa contra a minha pessoa. Eu vou ter sempre a opção de escolher qual a melhor postura diante do que Jesus Cristo nos deu, diante dessas leis naturais que está em nossa consciência, e a gente vencer as questões do ego e do orgulho para que a gente tome as melhores decisões. É disso que a gente vem falando hoje nessa live. Como discernir em vez de reagir. Tudo está sobre a conduta divina. Nada fica impune. Então, vai depender muito do que cada um carrega de evolução, intelecto e moral, tá? E tudo é muito pensado, é tudo muito justo, não existe desequilíbrio nas leis divinas, não existe desarmonia. O homem, por suas imprudências, cometem faltas que vão precisar ser reparadas, mas é sobre a conduta dele, não minha, né? Eu falo aqui hoje num papel de um dirigente de um centro que procura trazer uma amplitude de informações para despertar consciências, né? A verdade é lá de cima. Nós estamos interpretando o que a gente consegue nesse processo mediúnico que estabeleceu-se em função das informações inspiradas, que levaram o Kardec a descrever, discorrer toda a construção da codificação, e baseado nessas informações a gente repassa, a gente estuda, entende, né? Então o entendimento passa pelo meu filtro, pelo filtro de cada dirigente que vem para cá, e a gente vem estudando isso há muitos anos, há décadas, né? Para trazer uma informação que a gente acredita ser coerente, né? E que está lá escrito na codificação. E aí a gente se ampara também, né, do cotidiano, de outras informações, de outras literaturas, para trazer esse embasamento que seja do que a gente acredite ser o mais correto. Então, se eu posso falar de justiça, a justiça é de lá para cá. Nós, enquanto seres sociais, aí sim a gente vai entrar nessa lei de sociedade e ver a necessidade dessa estruturação das nossas leis, que são modificáveis, que são mutáveis, imutáveis só a lei divina. Conforme cada época, conforme cada costume, essas leis vão se adaptando. Então, o que era monstruoso na Idade Média, que é para a gente hoje, né, que é monstruoso na Idade Média, para eles era o necessário para a convivência naquele momento. É o que eles achavam que era comum e necessário para aquela época. Veja só que coisa. Veja como a gente evolui. Então, se a gente evolui e a gente muda as percepções, então quem somos nós para nesse momento estar fazendo qualquer tipo de julgamento? Vamos deixar que a providência divina ela atue, porque ele sempre atua. Não existe desequilíbrio na providência divina. Não existe erro, não existe falha, não existe injustiça. Tudo está sobre um comando, sobre um plano pedagógico. Por isso, lá na live de Influências Espirituais, se puder assistir, vê lá como é que acontece todo esse processo de influenciação, tanto das energias contrárias ao bem, quanto
da divindade, através dos bons espíritos, a nos conduzir nesse eixo de aprendizado, tá? Então eu acho que é por aí, o caminho é assim que eu procuro olhar a vida e entender e pautar minhas ações. Por conta disso, eu estou trazendo essa observação. Isso dá para responder, deixa eu ver aqui, parece que tem mais uma pergunta. Raoni Emericiano, meu grande amigo Raoni, obrigado, viu, pela presença. Já nascemos com a lei moral, ela pode ser distorcida de acordo com o meio que vivemos? Perfeita pergunta, Raoni. Sim. Veja, a nossa educação é fruto do meio, né? A nossa consciência ela evolui conforme as minhas referências que estão ao meu redor. Então, se eu vivencio um mecanismo de aprendizado aonde as informações que vão ser colocadas ela seja contrária, ela pode ser distorcida, mas como ela é natural, no íntimo a gente vai saber se é certo ou errado. Todos nós sabemos. Quando a gente para, que a gente serena, a gente sabe que caminho a gente deve traçar para a nossa vida. Todos nós, sem exceção, nós temos a consciência do que é certo e do que é errado, independente inclusive do meio que a gente vive. Certa vez eu citei um exemplo, que é até um exemplo pesado, mas veja, existem países que brigam entre si, e aí quando você nasce numa comunidade onde desde o nascimento até a fase adulta, a pessoa ouviu que aquele outro país fez mal a você, que sentimento desperta aquilo em você em relação ao outro país, né? Então dificilmente vai ser um sentimento de amor. Mas se você investiga o íntimo, aí vai muito do adiantamento da tua moral e do teu intelecto, que o seu espírito já se incorporou para você tomar ou não tomar a decisão de fazer o mal àquele outro país, ou àquela outra comunidade, ou àquela outra pessoa. Então, se a gente age, sabe, de uma forma que a gente entenda dentro do nosso íntimo ser certo, siga. E aí eu sempre digo, o grande fio está aqui, ó, no coração. Quando a gente coloca o coração como filtro, certo? E faz ele conversar com a nossa mente, com o nosso discernimento, a gente vai acertar. Porque se nós somos filhos de um Deus de amor, ó, esse é o filtro. Coloca o coração na frente de tudo, que é essas influências que têm realmente uma preponderância na nossa formação, ela vai ser minimizada por conta do nosso íntimo, porque a lei ela é natural, ela está gravada em nossa consciência e não tem filtro melhor que o coração. Então, discernir sobre a vida, mas agir com amor, agir pelo coração, esse é o grande segredo. E quando a gente pauta a nossa vida dessa forma, qualquer tipo de necessidade de ajustamento, ele vai tomar o melhor rumo, sempre ele vai tomar o melhor rumo. E aí, dessa forma a gente vence os egos, a gente vence o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade que emperram, né, que dificultam um processo evolutivo. Alex trouxe uma palestra falando justamente sobre o ego. Alex, Alexandre, João, eles falam muito bem sobre essa temática, fazendo a gente refletir essas questões psicoemocionais, essa relação entre o sentir e o pensar, tá? E as leis morais, ele é a corroboração de tudo isso, é o espelhamento para que a gente tenha condutas cada vez mais coerentes com a nossa essência. Então, a gente colocando o coração como filtro, não tem erro, amigo. Viu? Muito boa a sua pergunta. Mais uma vez, obrigado pela presença e obrigado pela presença de todos. Esperando aí que nossa live de hoje tenha sido produtiva, que de alguma forma a gente possa ter tocado os corações, as consciências de vocês, fazendo entender um pouquinho mais do que é importante para a gente ser feliz. Lembrando do que Kardec disse, né? Quanto mais a gente se aproxima dessas leis, mais o caminho é luminoso. Quanto mais dela se afasta, entra num processo de ajustamento que a maioria das vezes termina por levar a gente a sofrimento. Então, de coração, eu desejo a todos vocês que estão assistindo isso, que cada vez mais tenham convergência com o que de melhor vocês têm dentro do coração de vocês e que a consciência de vocês possa se amplificar à altura do progresso feito pelo Espírito, porque a gente, enquanto encarnado, nós temos algumas limitações, né?
pela necessidade da própria pedagogia do processo evolutivo, que a gente já comentou aqui, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas o meu desejo para vocês hoje, para todos nós, e aí a gente se aproxima do final do ano, que é justamente que a gente possa parar, acerenar, fazer essa autoanálise, buscar esse autoconhecimento, buscar esse autocuidado, olhando para nós, tá? Que a gente só dá o que tem. Então, se eu cuido melhor de mim, tenha certeza, a gente vai dar melhor ao outro. E a resposta do outro, não tenha dúvida, ela vai se modificar diante daquilo que a gente planta no coração e na consciência de todo mundo, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Desejo a todos uma excelente noite, né? Um excelente final de semana que se aproxima, e a gente se encontra mais à frente e nas outras lives para a gente tratar esse assunto, tá bom? Paz e luz, gratidão, um abraço, um cheiro no coração de cada um. Obrigado.